Capítulo 2. O Espírito Santo fará você resplandecer. O Espírito Santo é a maravilhosa terceira pessoa da Trindade, sobre quem sabemos tão pouco. Ele nos ama ternamente, cuida de nós pessoalmente e ministra para nós fielmente. Quão surpreendente é que o símbolo mais comum desta lindíssima pessoa encontrada na Bíblia seja talvez o fogo ardente. Porque a Escritura escolheu o fogo para ilustrar a sua presença e função? Que bênção isto sugere para nós quando somos cheios do Espírito. Uma importante mensagem simbólica para nós no fogo do Espírito é, sem dúvida, a sua obra de purificação. Esta é a realidade central na experiência de sermos cheios do Espírito. Todavia, existem outras verdades significativas ensinadas pelo símbolo do Espírito Santo, então vamos examiná-las. João Batista havia profetizado a respeito de Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A vinda do Espírito deve ter o efeito de fogo. Cristo desejava que todo o ministério ardente do Espírito se mantivesse ativo na vida daqueles que são seus. Ele acendeu a chama santa de Deus no coração dos seus seguidores ao dar início ao seu ministério terreno. No dia do Pentecoste, como visivelmente simbolizado pela descida da chama do Santo Espírito, Cristo capacitou-os de tal modo, através do seu batismo ardente, que os 120 começaram a espalhar o fogo de Deus pelo mundo. Jesus disse: "Eu vim para lançar fogo sobre a terra." Embora todos os comentaristas concordem quanto ao significado deste fogo, que Cristo queria tanto que chegasse, todavia, através dos séculos, vários notáveis eruditos e líderes da igreja o consideraram como se referindo ou incluindo referência ao ministério poderoso do Espírito. O zelo de cumprir o propósito de Deus Pai queimava em Jesus como fogo inextinguível. Ele queria ardentemente fazer toda a vontade do Pai, embora isso custasse o seu sangue. Nosso Salvador, de coração ardente, devia ter discípulos com os corações igualmente incendiados. O bispo William Quayle, falando sobre um certo líder, disse: "Ele está no centro de um círculo cujas bordas são de fogo. A glória o envolve. Ele é prisioneiro da majestade. Ele diz que até os mudos deveriam inflamar-se com respeito aos temas que o Evangelho nos leva a examinar. Não devemos ser insípidos. Não existe uma página monótona em toda a história eterna da redenção da raça." Quayle suplica que não sejamos apáticos, mas vigilantes. Estamos encarregados de um ministério que deve ser transmitido para que não morramos e, mais importante ainda, que deve ser pronunciado para que todo este mundo não morra. Que o seu coração se incendeie com as palavras seguintes dele. Então ele disse assim: "O ministro tem o seu coração estranhamente aquecido. O amor o cinge, o Cristo o aplaude, a eternidade se torna o seu aio. O céu o tem como embaixador. Deus se agrada dele. Milhares de faíscas brotam do seu pensamento e desígnio amoroso." Benjamin Franklin confessou que muitas vezes ia ouvir George Whitefield, porque podia vê-lo arder diante dos seus olhos. Esquecemos a origem do nosso termo entusiástico. Ele vem de entheos, isto é, em Deus. Quando Deus coloca o seu espírito chamejante em nossas personalidades, ele naturalmente queima dentro de nós com dinâmica santa. Ficamos em chamas e incendiamos outros. O líder cristão insípido e pouco inspirador está pecando. O maior dos pregadores ingleses, o Dr. Martin Lloyd Jones, insiste: "A pregação é a teologia procedente de alguém que está em chamas. Digo outra vez que o homem que consegue falar sobre essas coisas desapaixonadamente não tem nenhum direito de estar no púlpito, e este não lhe deve ser concedido." Qual é o principal objetivo da pregação? Gosto de pensar que é este: dar aos homens e mulheres uma sensação de Deus e da sua presença. Um respeitado educador da Universidade de Nova York, H. Horne,
disse que o segredo do ensino eficaz é o contágio. Este é o segredo de toda liderança positiva, de qualquer tipo. Martinho Lutero não queria perder o fogo que ardia em sua alma. Nós também não ousamos. O fogo atrai, o fogo motiva, o fogo provoca fogo. Incendiar faz parte da natureza do fogo. O Exército da Salvação e muitos outros evangélicos nas Ilhas Britânicas gostam de cantar este hino escrito por William Booth, o fundador do Exército. Tu, Cristo da chama ardente e purificadora, envia o fogo. Teu dom comprado com sangue, hoje pedimos, envia fogo. Olha e vê este exército à espera. Dá-nos o Espírito Santo prometido. Queremos outro Pentecoste. Envia o fogo. É o fogo que desejamos, é o fogo que suplicamos. Envia o fogo. O fogo satisfará cada uma das nossas necessidades. Envia o fogo. Força para fazer sempre o que é direito, graça para vencer a luta, poder para andar pelo mundo vestido de branco. Para tudo isso, envia o fogo. Para tornar fortes e bravos os nossos tíbios corações, envia o fogo. Para salvar um mundo agonizante, envia o fogo. Oh, em teu altar colocamos nossas vidas, nosso tudo ainda hoje. Para coroar a oferta, oramos agora. Envia o fogo. Deus disse a Jeremias: Eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca. Nessa ocasião, Deus estava referindo-se ao fogo como uma sentença de juízo, mas Ele, da mesma forma, torna as nossas palavras ardentes, a fim de que o seu povo possa incendiar-se com amor santo, zelo e obediência. Quando o Espírito Santo incendeia os nossos corações, Ele torna chamejante as nossas palavras. Quando a nossa personalidade se incendeia com o compromisso com Cristo e com uma visão ardente do que Ele se propõe a fazer por nós, toda a nossa liderança ganha vida, torna-se vibrante, cheia de poder. Devemos manter constantemente a nossa consagração, da mesma forma que os sacerdotes mantiveram o fogo no altar do templo. Deus nos honra quando, em repetidas ocasiões, renovamos o nosso compromisso, confessamos nossa total dependência deles e imploramos o ministério glorioso do seu Espírito em nós e através de nós. Vamos observar mais detalhadamente este ministério ardente do Espírito. Ele incendeia você com o seu batismo ardente. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo, disse João Batista a respeito de Jesus. Isto se refere ao caráter ardente das operações do Espírito sobre a alma, sondando, consumindo, refinando, sublimando, como muito bons intérpretes entendem as palavras. O fogo interior do Espírito incendeia a pessoa cheia do Espírito com a sua presença divina. Ponto 2. Ele capacita você com a sua energia divina e ardente. O fogo de Deus fala também da sua energia divina, constantemente preparada para capacitar os que são seus, os que se rendem totalmente a Ele. Cristo deseja que todo o ministério ardente do Espírito se manifeste ativamente em sua vida. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, disse Jesus, Lucas 12:49. Ele acendeu a chama santa de Deus no coração dos seus seguidores ao iniciar o ministério terreno seu. Mas ele sabia que todos precisavam ter mais do Espírito. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu visivelmente na forma de línguas de fogo sobre os homens e mulheres reunidos no cenáculo. Capacitados pelo Espírito, eles começaram a divulgar o fogo santo de Deus naquele mesmo dia. Durante décadas, o fogo do Espírito se manteve queimando e se espalhando. A perseguição, ela não apagou o fogo, só serviu para inflamar as chamas. O Pentecostes, pela graça de Deus, acendeu um fogo que jamais se apagará. Ponto 3. Ele faz você brilhar com a radiância e zelo ardentes. Romanos 12:11 insiste. No zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito. Você tem zelo espiritual quando está espiritualmente em chamas, disse o Weymouth, traduz isto. Que os espíritos de vocês brilhem, Godspeed, incendiados pelo Espírito,
e a Revised Standard Version afirma: brilhem com o Espírito. O Espírito Santo reanima o seu espírito, enche você com abundância de vida, amor e zelo e faz você brilhar a fim de que manifeste a vida vibrante e radiante de Deus. Ele irá reavivar a sua devoção, acelerar a sua obediência e atiçar as chamas do seu zelo. Como um crente cheio do Espírito, você deve ser marcado por devoção intensa, sinceridade entusiastas e o serviço escravo que caracteriza os anjos do céu. Apolo, Atos 18 e 25, era fervoroso assim. A tradução literal pode ser que ele queimava no Espírito ou brilhava com o Espírito. Quando o Espírito queima em você, em liberdade e plenitude, a sua vida interior se torna radiante, o seu zelo intenso e o seu serviço dinâmico. Você, nas palavras de Efésios 5,16, está remindo o tempo, aproveitando ao máximo cada oportunidade. A necessidade deste brilho e zelo espirituais é enfatizada pela condição da igreja de Laodiceia, que passara a ser morna. A temperatura espiritual de um líder cheio do Espírito deve permanecer alta. O Espírito deseja enchê-lo com fogo, brilhando com o amor ágape, a fim de que sua vida seja constantemente radiante com a presença dele. Quer a tradução de Romanos 12:11 seja brilhar com o Espírito, quer brilhar em seu próprio Espírito, quem capacita é sempre o Espírito Santo. Sua plenitude ativa deve permear a sua personalidade e serviço. Um outro tópico: ele concede dons que irão incendiá-lo. Os dons espirituais são capacitações para o serviço dadas para a atividade do Espírito Santo. Deus fornece as capacitações divinas de que precisamos para o serviço designado por Ele para nós. O próprio Espírito Santo é o grande dom de Deus que recebemos, Atos 2,38, mas Ele concede dons da graça, ou seja, carismata, provendo dotação e capacitação divinas para servir a Deus e ao corpo de Cristo. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Paulo admoestou Timóteo. Note que o dom estava nele. O Espírito Santo quase sempre opera interiormente e não num sentido externo. Ele não nos manipula, ele capacita pela presença e poder interior. Deus jamais o designa ou o guia para um serviço sem dotá-lo e capacitá-lo com tudo o que é preciso para fazer a sua vontade. Mas você deve colaborar. Deve acender novamente ou manter viva a capacitação divina. Os dons de Deus são dados para ser estimados e usados. Deixar de utilizá-los como Deus deseja é falhar em relação a Deus e às pessoas. Nós os desenvolvemos pelo uso. Quando usamos a dotação de Deus, o Espírito nos capacita, nos guia e nos torna produtivos. A constante tendência do fogo, todos sabem, é apagar-se. O Espírito não desperdiça a energia divina. Se não obedecermos e não usarmos a graça provida por Deus, Ele deixa de concedê-la. O tempo grego do verbo enfatiza o reacender contínuo da chama. A biografia espiritual de muitos líderes cristãos é uma vez resplandecentes. Houve alguma época em que você resplandeceu mais para Deus do que agora? Louvado seja o Senhor, pois uma chama oscilante quase extinta pode ser reavivada. Esse reavivamento deve ser um processo contínuo. 5 vezes em Levítico 6, Deus instruiu para que o fogo sobre o altar da oferta queimada jamais se apagasse. Ele enviara inicialmente esse fogo do céu para que ele permanecesse aceso. Deus supre o fogo, mas nós devemos mantê-lo aceso. Precisamos constantemente do fogo do Espírito, simbolizando a presença divina dentro de nós, e temos necessidade constante do toque da graça de Deus sobre nós, provida pela expiação. Nossa consagração a Deus jamais deveria terminar, e a sua presença e poder em nós, sobre nós, jamais deveria diminuir. Deus criou espíritos inflamáveis em nós. Somos espiritualmente combustíveis. Nossa natureza foi criada para ser posta em chamas pelo Espírito. Somos espiritualmente mais abençoados, mais vitoriosos, mais úteis quando somos incendiados. Somos mais semelhantes a Deus quando brilhamos com a chama santa.
a chama do Espírito interior. O fogo de Deus dá uma atração inesquecível para a personalidade do mensageiro de Deus e para o conteúdo da sua mensagem. Ele transmite uma autoridade sagrada que não pode ser posta a perder pelos esforços humanos. Ele sela de tal maneira com a marca de Deus que outros não podem ignorá-la. Ele dá uma autenticidade santa e assegura a integridade. Ele impressiona com o evidente envolvimento e parceria de Deus. Qualquer que seja o custo, devemos manter a chama do Espírito queimando no altar dos nossos corações. O termo grego reavivar em 2 Timóteo 1:6 refere-se ao uso de foles para fazer com que o fogo prestes a apagar volte a chamejar. Isto exige esforço. Timóteo deveria fazer todo o possível para intensificar a manifestação da chama do Espírito. Nossa colaboração com o Espírito é essencial para a consistência do fervor, radiância espiritual e zelo ardente. O general William Booth insistiu com o seu povo: a tendência do fogo é apagar-se. Vigiem o fogo no altar dos seus corações. O perigo constante para nós é esfriar espiritualmente, perder o fervor e ter menos zelo. O reavivamento pessoal vem pelo compromisso renovado e pela consagração confirmada. Todos precisam repetidamente desse reavivamento pessoal. Temos o grande dom de Deus, o Espírito Santo, mas precisamos ansiar mais pela manifestação da sua presença e abrir os nossos corações pela fé, na expectativa de sua atuação, seu poder e constante capacitação em nossas vidas. Deus nos capacita e o Espírito quer impregnar todo o nosso ser com a sua realidade, tornando-nos canais de expressão para que o seu fogo santo possa ser visivelmente constante em nós. Devemos decidir se iremos negligenciar, apagar ou reavivar a presença do Espírito Santo em nossas vidas.